Olá, pessoal dos nonos anos, estou de volta. Muito bem, parte 2, arquivo do caderno, certo? Que eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, a professora Sueli também, mas hoje eu já estou explicando com antecedência. Combinado? Muito bem. Que tem nesse arquivo? Período simples e período composto. Então, vamos lá. O que é um período simples e o que é um período composto? O período é simples quando contém apenas uma oração. Você só considera oração a frase que tem verbo. Um período é simples quando contém apenas uma oração, que é chamada oração absoluta. Ok? O carro seguia seu caminho. Isso é um período simples, uma oração absoluta. Ok? O que é um período composto? É quando contém mais de uma oração, portanto, também mais de um verbo. Certo? Olha o exemplo. Ninguém notara o homem que chorava. Qual é a primeira oração? Ninguém notava o homem. Ninguém viu esse homem. Qual é a segunda oração? Que chorava. Você sabe que esse que chorava era o homem. Ele é um período composto, porque eu tenho dois verbos, portanto, duas orações. Certo? Quer dizer, existe 3 tipos de período composto. O período composto por coordenação, que é matéria da nossa avaliação oficial. O período composto por subordinação, que veremos mais para frente. E o período misto. Eu tenho os dois. Período composto por coordenação e por subordinação, certo? Período composto por coordenação. Vamos olhar aqui o exemplo. O homem olhou o mar, a claridade feriu-lhe a vista. Então, tá claro para vocês aí que eu tenho um período composto, eu tenho duas orações, certo? Aqui ela está separada por vírgula. Muito bem. Você notou que esse período é composto de duas orações. Essas orações, no entanto, não mantêm entre si nenhuma dependência gramatical. Elas são independentes. Eu tenho uma informação completa. Na primeira oração, o homem olhou o mar. E uma outra informação completa. A claridade feriu-lhe a vista, vamos dizer assim, na segunda oração. Elas não dependem uma da outra para você entender. Certo? Você entende a primeira oração sozinha e você entende a segunda oração sozinha. Por isso, elas são independentes. Existe entre elas apenas uma relação de sentido, pois, do ponto de vista da estrutura sintática, uma não depende da outra. Olha outro exemplo. Parou na banca, leu as manchetes dos jornais e seguiu em frente. Elas são orações independentes. Você entende cada uma delas sozinha. Né? O que a pessoa fez aí nesse período? Parou na banca, primeira coisa. Qual a segunda coisa? Leu o jornal. Terceira coisa, foi embora e seguiu em frente. Tá? Falta um ponto final aqui, viu, pessoal? Ó. Então, minha primeira oração, minha segunda oração, minha terceira oração. Período composto por coordenação, porque são orações independentes. E a primeira oração está ligada à outra por vírgula e a segunda oração está ligada à outra pela conjunção e. As orações independentes dá-se o nome de orações coordenadas, certo? Porque o período chama coordenação e a oração chama coordenada. Essas orações coordenadas têm dois nomes, duas classificações. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas, ok? Continuando. As orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Vamos aprender sobre elas, certo? Para resumir para vocês.
Orações coordenadas assindéticas não têm conjunção. As orações coordenadas sindéticas têm conjunção. Vamos lá. Olha o período. Chegou, desceu do carro, entrou na loja. Ele é composto por 3 orações, ó, 1, 2, 3. Não tem conjunção, ou seja, não tem nenhuma palavrinha que está ligando na outra, só a vírgula, certo? Ó, essas 3 orações coordenadas estão justapostas, isto é, colocadas uma após a outra, sem nenhum elemento de ligação entre elas, além dos sinais de pontuação, que é a vírgula aqui no caso. Veja outro exemplo. Confie em você, vírgula. Brigue por suas ideias, vírgula. Seja persistente. 3 orações. As 3 orações são oração coordenada assindética. Muito bem. Por que essa oração, confie em você, eu consigo classificar com essas 3 palavras? Vamos lá. É oração porque confie é verbo. É coordenada, porque eu entendo ela sozinha, ela é independente. E é assindética, porque não está ligada a nenhuma outra por uma conjunção. Mesma coisa na 2, mesma coisa na 3. Briga é verbo, é oração. É uma frase independente, coordenada. É assindética, porque não tem conjunção ligando. Sim? Olha o outro período. O homem entrou na loja e perguntou o preço das rosas. 2 orações. O homem entrou na loja, perguntou o preço das rosas. Só que aqui, para ligar as 2 orações, eu usei uma conjunção, o e. São 2 orações coordenadas, estão ligadas entre si por uma conjunção. E, nesse caso. Certo? Vamos ver outro exemplo? Tinha boas ideias, vírgula, mas, olha a conjunção mas, não as defendia. Primeira informação, tinha boas ideias. Segunda informação, não as defendia. Então, a primeira oração é oração porque tinha verbo, é coordenada porque é independente, é assindética porque não tem conjunção. A segunda oração é oração porque defendia verbo, é coordenada porque eu entendo ela sozinha, não as defendia. Esse as é ideias, eu sei, certo? E vocês também. E é sindética, porque é o mas que está ligando com a anterior. Tudo bem? Olha aqui. Quando uma oração coordenada não é introduzida por uma conjunção, recebe o nome de oração coordenada assindética. Olha aqui. Quando uma oração coordenada é introduzida por uma conjunção, recebe o nome de oração coordenada sindética. Agora que vem. As orações coordenadas sindéticas, as que têm conjunção, são classificadas de acordo com o sentido expresso pela conjunção que as introduzem. Elas têm 5 classificações, gente, olha aqui, tá? Eu só vou ler o final. Então, dependendo da conjunção, por exemplo, o mas, que está ligando aqui as 2 orações, ela vai ter uma classificação. Então, todas começam por oração, todas são coordenadas, todas são sindéticas, tá? É a classificação da oração, tá? Então, eu tinha explicado até o sindética. Tá faltando a classificaçãozinha do final. Como que elas são? Então, elas são 1. Oração coordenada sindética aditiva. 2. Adversativa. 3. Alternativa. 4. Conclusiva. E 5. Explicativa. Ok? Se eu fosse classificar essa segunda oração aqui, ó, que palavrinha que é aqui? Pelo mas, eu sei que ela é adversativa. Combinado? Vamos seguindo. Vou explicar uma a uma, tá? Oração coordenada sindética aditiva. Entrou na loja e comprou rosas. O negócio que nós vamos estudar está aqui agora.
na que tem conjunção. Ela é uma oração coordenada sindética aditiva. A segunda oração, e comprou rosas, vem introduzida por uma conjunção que expressa a ideia de acréscimo, adição, com referência à primeira oração. A conjunção, nesse caso, é classificada como conjunção coordenativa aditiva. O que você tem que saber? Qual conjunção é aditiva? Qual conjunção é adversativa e assim por diante. Coloquei para vocês aqui, ó. São conjunções coordenativas aditivas. As principais, o e e o nem. E tudo mais que tá aqui, ó. Tá? Não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Essas aparecem com menos frequência. Tá? Mas quais são as principais conjunções coordenativas aditivas? O e e o nem. Tem exemplo aqui, ó. Ele não só fez o trabalho, como também o apresentou à classe. Esse como também o apresentou à classe é uma oração coordenada sindética aditiva. Ele não desistiu, nem reclamou do trabalho. Nem reclamou do trabalho é uma oração coordenada sindética aditiva. Ok? 2. Oração coordenada sindética adversativa. Ó, o homem entrou na loja, mas não comprou nada. É o mas que está ligando aqui, ó. Lembra que eu falei que ela era sindética adversativa? Então, a segunda oração, mas não comprou nada, vem introduzida por uma conjunção que expressa a ideia de oposição. Ela é oposta, né? O homem entrou na loja. Se a gente entra em uma loja, geralmente é para comprar alguma coisa, né? Então, o homem entrou na loja, mas não comprou nada. É a oposição da ação. A conjunção, nesse caso, é classificada como conjunção coordenativa adversativa. Esse mas. Tá? Então, a oração recebe o nome da conjunção. São conjunções coordenadas adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto e não obstante, que aparece menos. Então, temos aqui, ó. Eles poderiam estar aqui conosco, no entanto, preferiram ir ao cinema. Se eu colocar o mas aqui, dá na mesma, ó. Eles poderiam estar aqui conosco, mas preferiram ir ao cinema. Então, no entanto, preferiram ir ao cinema é uma oração coordenada sindética adversativa. Outro exemplo, tentei chegar cedo, porém não consegui. Porém não consegui é oração coordenada sindética adversativa. Porque a conjunção porém é uma conjunção coordenada adversativa. Combinado? Muito bem. Vou precisar parar o vídeo aqui de novo para finalizar as explicações, certo? Vou explicar para vocês a próxima oração coordenada sindética alternativa. Então, vou finalizar aqui essa explicação, eu já volto na outra parte do vídeo, na continuação. Ok? Já volto. Tchau, tchau.